Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Bertelli, eu sou farmacêutica bioquímica e esse é o quarto vídeo da série do Código de Ética Farmacêutica. Nessa série, para facilitar o seu acesso ao código, eu leio completo e também faço alguns comentários durante a leitura. Aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro das atualizações. E vamos ao capítulo 4 das proibições. Artigo 17. É proibido ao farmacêutico. Inciso 1. Exercer simultaneamente a medicina. O colega opta pela profissão de medicina ou farmácia e cancela o registro no conselho da qual decidiu excluir. Inciso 2. Produzir, manipular, fornecer, manter em estoque, armazenar, comercializar, dispensar ou permitir que sejam dispensados meio, instrumento, substância, conhecimento, medicamento, fórmula magistral oficinal ou especialidade farmacêutica, fracionada ou não, que não inclua a identificação clara e precisa sobre as substâncias ativas nela contidas, suas respectivas quantidades, bem como informações imprescindíveis de rotulagem e garantia da procedência e rastreabilidade, contrariando as normas legais e técnicas, excetuando-se a dispensação hospitalar interna, em que poderá haver a codificação do medicamento que for fracionado sem, contudo, omitir o seu nome ou fórmula. É proibida aquela prática de colocar um código para uma fórmula, uma substância, XYZ7. Isso é proibido. Em qualquer formulação deve conter todas as informações necessárias. Atentem ao detalhe, para os fracionados também. Inciso 3. Extrair, produzir, fabricar, transformar, beneficiar, preparar, manipular, purificar, embalar, reembalar, medicamento, produto, substância ou insumo em contrariedade à legislação vigente ou permitir que tais práticas sejam realizadas. Inciso 4. Armazenar, estocar, manter em depósito, ainda que transitoriamente, distribuir, transportar, importar, exportar, trazer consigo o medicamento, produto, substância ou insumo em contrariedade à legislação vigente ou permitir que tais práticas sejam realizadas. Muito cuidado com produtos que não possuem registro na Anvisa, não nos é permitido nem mesmo o transporte dessas substâncias. Inciso 5. Fracionar medicamento, produto, substância ou insumo em contrariedade à legislação vigente ou permitir que tais práticas sejam realizadas. Para saber mais sobre o fracionamento de medicamentos, eu te convido a verificar a Resolução 80 de 2006 e a Resolução 437 de 2005. Inciso 6. Expor, comercializar, dispensar ou entregar ao consumo medicamento, produto, substância ou insumo em contrariedade à legislação vigente ou permitir que tais práticas sejam realizadas. Inciso 7. Prescrever, ministrar ou utilizar medicamento, produto, substância ou insumo em contrariedade à legislação vigente ou permitir que tais práticas sejam realizadas. Repare que a regra é clara. Em todo o seu contato com qualquer substância ou medicamento, você deve se atentar sempre à legislação vigente, desde a manipulação, prescrição, tudo. O Código de Ética deixa bastante explícito de ponta a ponta, e aqui a gente fala de proibição, que o farmacêutico ele deve se atentar a tudo o que é praticado diante de sua responsabilidade. Falamos tanto em legislação vigente, eu vou te convidar a conferir a 6360 de 76 e a 5991 de 73. Lá você encontra informações imprescindíveis para a nossa profissão. Inciso 8. Delegar ou permitir que outros profissionais pratiquem atos ou atribuições privativas da profissão farmacêutica. Exemplos de atribuição privativa do farmacêutico é a responsabilidade técnica a estabelecimentos farmacêuticos, a manipulação de fórmulas e também a fiscalização aos profissionais farmacêuticos, que deve ser feita também por um profissional farmacêutico. Se você quer saber mais sobre as atribuições do farmacêutico, eu te convido a verificar o decreto número 85878 de 1981. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Inciso 9.
fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados, sob qualquer forma, substância, medicamento ou fármaco para uso diverso da indicação para a qual foi licenciado, salvo quando baseado em evidência ou mediante entendimento com o prescritor, formalizado por escrito no verso da prescrição, prontuário ou em documento específico. Há muitas considerações, muito tempo de pesquisa científica para que seja definida a indicação de um medicamento, de um fármaco. Então, a gente não pode indicar ou permitir que seja dispensado um medicamento sem evidência. Você pode até permitir que o medicamento seja dispensado, mas isso tem que ser bem analisado. Inciso 10. Coordenar, supervisionar, assessorar ou exercer a fiscalização sanitária ou profissional quando for sócio ou acionista de qualquer categoria ou interessado por qualquer forma, bem como prestar serviços à empresa ou estabelecimento que forneça drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, bem como a laboratórios, distribuidoras ou indústrias, com ou sem vínculo empregatício. O fiscal, nesse caso, deve ser imparcial para que seja feita uma supervisão adequada. Inciso 11. Intitular-se responsável técnico por qualquer estabelecimento sem a autorização prévia do CRF, comprovada mediante a certidão de regularidade correspondente. A certidão de regularidade era antes chamada de certidão de regularidade técnica. Nela vai conter todos os dados do farmacêutico e principalmente o seu horário de trabalho. Esse horário de trabalho deve condizer com a necessidade do estabelecimento. E também nele são informadas as folgas que o farmacêutico deverá ter. Esse formulário era renovado anualmente. Porém, agora com a resolução número 700 de janeiro de 2021, a CR perderá sua validade quando ocorrer alteração de quaisquer dos seus dados, e não necessariamente anualmente como era. E para emitir a CR é necessário o pagamento de uma taxa. Inciso 12. Realizar a dispensação ou aviar prescrições médicas ou de outros profissionais em desacordo com a técnica farmacêutica e ou as boas práticas de farmácia e ou a legislação vigente. Inciso 13. Produzir, fabricar, fornecer, em desacordo com a legislação vigente, radiofármacos e conjuntos de reativos ou reagentes destinados às diferentes análises complementares do diagnóstico clínico. Inciso 14. Alterar o processo de fabricação de produtos sujeitos a controle sanitário, modificar os seus componentes básicos, nomes e demais elementos objeto do registro, contrariando as disposições legais e regulamentares. Inciso 15. Receber estagiário do curso de graduação em farmácia e ou de pós-graduação sem o termo de compromisso de estágio ou outro documento que vier a substituí-lo para a instituição na qual trabalha. Se você quer se aprofundar sobre estágio, verifique a resolução número 634 de 2016 e a Lei 11.788 de 2008. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Inciso 16. Exercer o magistério, coordenar, supervisionar ou ser preceptor de estágio em cursos de graduação e ou de pós-graduação na área da farmácia que descumpram a legislação vigente. Artigo 18. É proibido a todos os inscritos no CRF. Inciso 1. Participar de qualquer tipo de experiência com fins bélicos, raciais ou eugênicos, bem como de pesquisa não aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa ou Comissão de Ética no Uso de Animais. Toda vez que é iniciada uma pesquisa, ela deve ser aprovada pelo Comitê de Ética a qual se refere, seja em humanos ou animais. Inciso 2. Divulgar informações sigilosas de que tenha conhecimento quando em participação de comissões, reuniões, auditoria interna ou externa ou qualquer outro tipo de processo avaliativo ou investigativo. Inciso 3. Exercer a atividade não reconhecida pelo CFF
ou que não tenha aptidão ou qualificação mínima necessária para as atividades reconhecidas. Inciso 4. Praticar ato profissional que cause dano material, físico, moral ou psicológico e ou que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência. Inciso 5. Permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça pessoal e efetivamente a sua função. Essa é a prática conhecida popularmente como assinar pela farmácia. Assina, porém não comparece ao local para trabalho e é contrário também à certidão de regularidade. Inciso 6. Realizar ou participar de atos fraudulentos em qualquer área da profissão, ou usar desta para favorecer ou facilitar a ação criminosa. Inciso 7. Fornecer por meio, instrumento, substância, medicamento, fórmula magistral ou conhecimento para induzir a prática ou dela participar de tortura, eutanásia, aborto ilegal, toxicomania ou de quaisquer outras formas de procedimento degradante ou cruel em relação ao ser humano e aos animais. Inciso 8. Manter em estoque, ainda que transitoriamente, ou armazenar instrumento, substância, medicamento, fórmula magistral oficinal ou especialidade farmacêutica, fracionada ou não, que não inclua a identificação clara e precisa sobre as substâncias ativas nela contidas, suas respectivas quantidades ou informações imprescindíveis de rotulagem e garantia da procedência e rastreabilidade, contrariando as normas legais e técnicas, excetuando-se a dispensação hospitalar interna, em que poderá haver a codificação do medicamento que for fracionado sem, contudo, omitir o seu nome ou fórmula. Inciso 9. Dificultar a ação fiscalizadora ou desacatar as autoridades sanitárias ou profissionais quando no exercício das suas funções. Aqui é muito pelo contrário, você tem que facilitar a ação fiscalizadora. Inciso 10. Aceitar ou pagar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial oriundo de acordo, convenção coletiva ou dissídio da categoria quando aplicável. Inciso 11. Declarar possuir títulos científicos ou de especialização que não possa comprovar nos termos da lei. Inciso 12. Exercer atividade ou realizar procedimento no âmbito da profissão sem comprovação da habilitação quando aplicável perante o CRF. Inciso 13. Aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer processo ou procedimento quando houver interesse em envolvimento pessoal, familiar ou institucional e quando não estiver devidamente habilitado e ou capacitado. Inciso 14. Permitir interferência nos resultados apresentados como perito ou auditor, como mudança de algumas evidências, falsificação. Inciso 15. Exercer a profissão farmacêutica quando estiver sob a sanção disciplinar de suspensão. Inciso 16. Exercer deliberadamente a profissão em estabelecimento não registrado ou cadastrado ou não licenciado nos órgãos do exercício profissional e ou de fiscalização sanitária. Inciso 17. Aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos e em suas decisões de natureza profissional, bem como permitir que estes desautorizem ou desconsiderem as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico. Inciso 18. Omitir-se ou acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a atividade farmacêutica ou com profissionais ou instituições que pratiquem atos ilícitos em qualquer das suas áreas de abrangência. Inciso 19. Assinar trabalho realizado por outrem, alheio à sua execução, orientação, supervisão ou fiscalização, ou ainda assumir responsabilidade por ato que não praticou ou do qual não participou. É muito comum que se tenha mais de um profissional trabalhando em uma empresa, mas você não pode, de maneira nenhuma, assinar um trabalho que foi feito pelo seu colega. Inciso 20. Prevalecer-se de cargo de liderança ou empregador
para desrespeitar a dignidade de subordinados, bem como para praticar ou exigir que se pratique ato em desconformidade com a técnica ou norma vigente. Inciso 21. Pleitear de forma desleal para si ou para outrem emprego, cargo ou função exercidos por outro profissional, bem como praticar atos de concorrência desleal. Inciso 22. Exercer atividade no âmbito da profissão farmacêutica em interação com outros profissionais, concedendo vantagem de qualquer natureza aos demais profissionais habilitados para o direcionamento de usuário, ferindo o direito deste de escolher livremente o serviço e o profissional. Inciso 23. Receber remuneração por serviços que não tenha efetivamente prestado. Inciso 24. Submeter-se a fins meramente mercantilistas que venham a comprometer o seu desempenho técnico em prejuízo da sua atividade profissional. Inciso 25. Deixar de obter de participante de pesquisa ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para sua realização envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a sua natureza e as suas consequências, quando exigido pela legislação vigente. O participante de pesquisa deve estar ciente de todos os propósitos dela e também de suas consequências. Inciso 26. Conduzir pesquisa ou utilizar dados envolvendo seres humanos ou animais sem submetê-la à avaliação prévia do respectivo Comitê de Ética em Pesquisa. Inciso 27. Utilizar-se de conhecimentos da profissão com a finalidade de cometer ou favorecer atos ilícitos de qualquer espécie. Inciso 28. Fazer uso, elaborar, produzir documento, atestado, certidão ou declaração falsos ou alterados. Inciso 29. Permitir que terceiros tenham acesso a senhas pessoais, sigilosas e intransferíveis, bem como a dispositivos certificadores digitais utilizados para identificação e validação em sistemas informatizados inerentes à sua atividade profissional. Um exemplo desse caso são as senhas utilizadas para acesso ao sistema SNGPC. Inciso 30. Exercer interação com outros estabelecimentos farmacêuticos ou não, de forma a viabilizar a realização de prática vedada em lei ou regulamento, exceto em situações emergenciais devidamente justificadas e documentadas. Inciso 31. Produzir ou divulgar por qualquer meio informação sobre temas farmacêuticos ou de saúde em geral de conteúdo inverídico, sensacionalista, promocional que não possua a devida comprovação ou que contraria a legislação vigente. Inciso 32. Promover a utilização de substâncias ou a comercialização de produtos que não tenham a indicação terapêutica analisada e aprovada, bem como que não estejam descritos em literatura ou compêndio nacionais ou internacionais reconhecidos pelo órgão sanitário federal. Inciso 33. Utilizar-se de qualquer meio ou forma para difamar, caluniar, injuriar ou divulgar preconceitos e apologia a atos ilícitos ou vedados por lei específica. Inciso 34. Exercer sem a qualificação necessária o magistério de nível superior, bem como utilizar esta prática para aproveitar-se de terceiros em benefício próprio ou para obter quaisquer vantagens pessoais. Inciso 35. Exercer a profissão e funções relacionadas à farmácia, exclusivas ou não, sem a necessária habilitação legal. Inciso 36. Fazer declarações injuriosas, caluniosas, difamatórias ou que depreciem o profissional inscrito, a profissão, as instituições, as entidades farmacêuticas, seus representantes, funcionários e colaboradores sob qualquer forma ou meio de comunicação
ou redes sociais, bem como repercuti-las e ou compartilhá-las. Inciso 37. Desrespeitar ou discriminar o ser humano no exercício da atividade farmacêutica. Inciso 38. Deixar de notificar no que couber em seu âmbito de atuação profissional aos órgãos de saúde, vigilância epidemiológica ou outros, quando da detecção de agravo decorrente de doenças de notificação compulsória, seja por meio de exames laboratoriais, testes rápidos ou em rastreamento em saúde. Inciso 39. Realizar propaganda de substância, medicamento, procedimento ou técnica em saúde que contraria a norma vigente, induza o usuário a erro, induza a exposição indevida ou ao uso irracional. Inciso 40. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir paciente ou a sua imagem em qualquer meio de comunicação, sob qualquer pretexto, salvo se possuir autorização expressa e formal do paciente. Se você quer, por exemplo, tirar dúvida de algum receituário, é necessário que sejam apagados todos os dados do paciente antes de compartilhar. Inciso 41. Receber para si ou para outrem vantagem indevida no exercício da atividade farmacêutica. Inciso 42. Valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismos de coação, omissão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem indevida. Inciso 43. Fornecer a terceiros qualquer dado relativo ao paciente, inclusive aqueles provenientes de receita ou de registros da assistência prestada, que possam de alguma forma identificar o paciente, o prescritor ou o respectivo estabelecimento de saúde em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Inciso 44. Manter vínculos profissionais ou outra atividade qualquer com incompatibilidade de horário ao declarado para assistência farmacêutica nos conselhos regionais. Ao solicitar a certidão de regularidade, você informa o seu horário de trabalho. E se você for trabalhar em um outro local, esses horários de trabalho têm que estar compatíveis, inclusive o seu transporte até o local. Inciso 45. Dar falso testemunho ou fazer acusações a colegas de profissão farmacêutica ou em detrimento de terceiros sem possuir provas. Inciso 46. Fazer promessas que contrariem as normas legais, normas profissionais e ainda contrárias à fiscalização do exercício profissional, com o intuito de obter vantagem para si ou outros, quando candidato a cargo eletivo de representação da categoria farmacêutica ou ocupante do cargo. Inciso 47. Reduzir irregularmente, quando em função de chefia ou coordenação, a remuneração devida a outro profissional. Inciso 48. Praticar injustiças, perseguições, assédios ou impor penalidades, trabalhos degradantes ou jornadas extenuantes ao farmacêutico subordinado, valendo-se da posição ou cargo de chefia. Artigo 19. Quando atuando no serviço público, é vedado ao inscrito no CRF. Inciso 1. Utilizar-se do serviço, emprego ou cargo público para realizar trabalho de empresa privada de sua propriedade ou de outrem, obtendo vantagens indevidas para si ou para terceiros. Inciso 2. Cobrar ou receber remuneração do usuário do serviço.